Olá, internautas. Obrigado a você que está acompanhando a nossa programação. Você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do empresário, líder comunitário e ex-prefeito Alidor Piritz. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br. Acesse e recomende a seus amigos. Senhor Alidor, ainda lembrando daquele período de infância, o senhor nos contava de que no início de sua vida falava só alemão, e a gente sabe que aquele período que o senhor foi criança e adolescente, foi um período logo pós-guerra, foi um período ali 45 até 50. O senhor tem lembranças daquela época? Houve perseguição? O senhor tem recordações daquele período? Bem, Evandro, muito pouca lembrança a gente trouxe de lá para cá, mas em todos os casos, alguma coisa a gente sempre pega no transcorrer da vida da gente. Então, inclusive, meu pai, minha mãe não sabia falar português, o meu pai muito pouco. Então, ele, inclusive, também sofreu perseguições naquela época, porque o pessoal que não sabia falar o português era marcado e qualquer descuido tinha sempre espiões colocados em determinados lugares para eles cuidar se tal fulano ou ciclano falava alemão. E caso for pego, eles eram presos e, inclusive, sofriam punições. Inclusive, meu pai foi um deles, que também foi preso. E ele, naquela época, inclusive, nem se queixou, porque isso é um tempo que, não sei se está lembrado, na nossa cidade tinha um canteiro com árvores e grama no meio da Avenida Getúlio Vargas. Certo. Então, meu pai foi preso e teve que capinar junto naquele canteiro para o almoço e jantar. Então, eles receberam um churrasco. Então, ele foi além, porque ele, na vida do interior, onde nós estávamos, ele sempre, como já falei antes, viveu certa dificuldade. Dizendo, não, até nós conseguimos comer um churrasco gostoso, como a recompensa da prisão e do serviço que ele fez. Mas foi por só alguns dias, né? Certo. Mas além do caso do meu pai, a gente escutou a história de muitas pessoas que foram perseguidas, maltratadas, né? Inclusive no Alto Vale, soube-se que tinha pessoas que sofreram, tiveram que tomar óleo queimado, óleo velho e coisa, né? E houve perseguições e realmente maus tratos na região de Ituporanga, nessa região lá, que a gente teve história, que a gente teve informações de que naquela época houve esses acontecimentos, como aconteceu lá. Senhor Alidor, e aí o senhor veio para Timbó, o senhor estudou no Polidoro Santiago e paralelamente o senhor já começou a trabalhar daí? Não, eu vim em 53, já falei antes, né? E aí então eu fiz o curso no Polidoro Santiago 2 anos, então eu vou em 53, 54, e aí então em janeiro de 55 eu comecei a trabalhar na firma Fritz Lorenz, em 13 de janeiro de 55, e lá iniciei a minha função como estafeta, e depois de ter feito a parte que coube ao estafeta, eu trabalhava na fábrica de conservas, onde eu limpava a gordura das latas de conserva para depois passarem para o departamento de equipamento. Isso era onde, senhor Alidor? Ali na firma Fritz Lorenz S.A. antiga, né? Na Nereu Ramos aí, não? Na Nereu Ramos, onde ainda tem hoje algumas construções velhas lá no fundo, né? Naquela época era o auge da empresa, né? Foi nos anos 50, 60, foi o período em que a Lorenz estava em alta, né? Sim, estava em alta, inclusive com filiais em muitos municípios, no caso aqui, e postos de venda, depósitos de distribuição de mercadorias nas maiores capitais do país, no caso São Paulo, Rio, Curitiba, Recife, Bahia, né? Então, realmente era uma firma poderosa. E continuando lá, então, eu estive trabalhando nessa parte de conservas para limpar as latas, para elas poderem ser etiquetadas, embaladas depois justamente para serem despachadas, enviadas para as filiais e mesmo os clientes que então faziam pedidos eram completados e iam ser enviados pedidos completos, né? E de lá, também da Lorenz, de lá fui também... Você trabalhou quanto tempo lá na Lorenz?
5 anos. 5 anos. Mas aí passei por vários departamentos, no caso, também, né? Então, de lá depois fui para também o empacotamento de pedidos que foram feitos pelos representantes e vendedores, depois na fábrica de banha também. E de lá fui promovido para atacado comercial, que eles também vendiam para outras empresas comerciais em quantidade maior. E de lá depois eu fui transferido para a loja comercial para venda como balconista de lojista. E depois de lá o senhor foi para trabalhar em outra empresa, né? Sim, assim, durante este período ainda da Lawrence, né, aí durante 10 meses eu estive servindo o exército em Blumenau, no 23º Regimento de Infantaria, naquela vez, hoje é batalhão, né? E lá também tive minhas dificuldades, porque eu ganhava meio salário mínimo, e naquela vez o salário mínimo era muito reduzido, e o maior problema era a locomoção. Então eu dependia, no caso, ou carona, ou ônibus, ou então bicicleta. Então eu fazia muitas vezes o percurso de Monte Alto, onde eu morava, até o batalhão, ou às vezes de Timbó, onde depois eu morava, até o batalhão de bicicleta. O pior no verão era isso de correndo pela estrada antiga, atrás do ônibus, um caminhão levantava aquela poeira e aí todo suado chegava no quartel, tinha que ir lá agora pegar o tanque e lavar roupa e secar para passar para poder sair, porque com a roupa desarrumada não se ia do quartel, né? Então isso também são coisas que ficaram bem marcadas para a gente. Foi sacrifício, mas valeu a pena. Muito bem. O senhor tem lembrança naquela época quem era o prefeito de Timbó, em 58, 60, por aí, naquele período? 58, acho que era, se não é 58, acho que era o Ricardo Bayer, Walter Miller era por 2 vezes. Ricardo Bayer, a Mário Schuster, não me lembro agora o ano que foi. Só sei que ele foi depois, o último mandato dele, antes da ditadura militar também, né? E aí o senhor, depois da Lawrence, foi trabalhar onde, Solidor? Aí o senhor voltou do exército e continuou na Lawrence um período ainda? Eu continuei na Lawrence até agosto de 59. E aí fui trabalhar na Germer, né? E, quer dizer, tanto na Lawrence como na Germer, foi também por indicação do meu tio Helmut Pires, onde eu fui morar na casa dele quando cheguei de Mulda Alta. Certo. E lá então eu comecei na Germer como auxiliar de escritório no setor de contabilidade. E lá então também fui passando e consegui também abraçar outros serviços lá. E lá inclusive fiz muitas viagens também a São Paulo, Rio, para verificar, analisar a posição dos vendedores e filiais que nós tínhamos lá em relação às vendas, como se portava junto aos clientes. Visitava muitos clientes também, né? Direto mesmo também. E os vendedores que tínhamos lá iam vender isso à base da amostra e aí então a gente mandava isso para lá. E essas viagens também sempre a gente fazia geralmente de ônibus e daqui a São Paulo, e São Paulo, Rio, geralmente ia de avião, ponte aérea. Naquela época não tinha nem asfalto, né, até São Paulo? Não. Era uma aventura, né, fazer aventura. Essa viagem. Depois o seguinte, eu embarcava sábado, domingos ao meio-dia, aqui em Timbó, na casa do tio onde estive, chegava segunda de madrugada em São Paulo, aí ia na casa do representante, na loja onde nós tínhamos lá, ficava trabalhando o dia e à noite, então a gente voltava para o... Mas era divertido fazer uma viagem dessa, né? Era uma aventura, não era? A maior aventura, aliás, diversão, foi a minha primeira viagem que fiz a São Paulo. Essa fiz então com o caminhão da Lawrence, junto também com o tio, que era motorista. Então, ele foi lá no depósito e aí veio o nosso representante, ele veio me pegar lá para ficar uns dias lá. E eu tinha uma mala com amostras, com ficha de controle, estoque, isso e aquilo. E então aí depois fomos visitar um outro cliente e aí então à noitinha disse ele, olha, vamos almoçar aqui, jantar aqui, é um restaurante um japonês, é uma comida muito boa. Tudo bem. Disse, olha, não vai estragar teu carro? Não, aqui não se precisa trancar carro. Então eu deixei as minhas malas, amostras, mostruário, tudo no porta-mala deles. Depois quando voltamos não tinha mais nada no carro. Já tinha mobilidade naquela época? Naquela época. Então, mas São Paulo não era tão grande como é hoje, não, né? Era uma cidade mais, assim, embora tenha acontecido isso, mas não era uma cidade tão
perigosa, né? Não era, exatamente isso. Não, eu sempre deixo o carro aberto aqui, imagina, né? E aqui me restou, então, comprar roupa, porque tudo que tinha levado, tudo. Então, mas foi uma viagem divertida e marcante. Muito bem. Bom, nós vamos a mais um breve intervalo comercial e já retornaremos com a história do ex-prefeito e líder comunitário, empresário Alidor Pires.